As atribuições da Justiça do Trabalho está sendo reduzida? De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal? Sim. Vejamos que matérias. 1. Servidores públicos, honorários advocatícios contratuais, representantes comerciais, transporte de rodoviário de cargas, complementação de aposentadoria, bloqueio de verbas públicas estaduais e execuções de contribuições previdenciárias. Vamos ao primeiro tema, servidores públicos estatutários. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a competência da Justiça do Trabalho abrange trabalhadores e empregadores em clara mudança terminológica comparada com a Constituição Federal de 67 e 69, que restringia a competência para empregados e empregadores. Sendo assim, de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal de 88, todas as competências de trabalhadores públicos e privados seriam, a princípio, de atribuições para julgamento na Justiça do Trabalho. A própria Lei 8.112 de 90, em seu artigo 240, que instituiu no âmbito federal o regime único dos servidores públicos da União, previu expressamente a competência da Justiça do Trabalho para dirimir os conflitos entre servidores públicos da União e a Administração Pública Federal. Contudo, o artigo 240 da Lei 8.112 de 90 foi declarado inconstitucional pelo STF, no julgamento da ADI 492, restringindo a competência, é claro. Na decisão ficou destacada a diferença entre relação contratual de emprego e relação estatutária de servidor público. Mesmo após a Emenda Constitucional de 45 de 2004, que acrescentou o inciso 1 no artigo 114 da Constituição Federal, em nova tentativa de ampliação da competência da Justiça do Trabalho pelo Constituinte derivado, ainda assim, o STF manteve o conceito estrito de relação de trabalho para efeito de fixação de competência, afastando novamente a competência da Justiça do Trabalho para as ações de servidores públicos seletistas, ADI 3395, como se não bastasse. No julgamento da medida cautelar ADI 3395, o Supremo Tribunal Federal excluiu a competência da Justiça do Trabalho a apreciação de prévio exame acerca da existência, validade ou eficácia do regime estatutário próprio de contratação temporária ou da ocorrência de possível vício apto a descaracterizar a natureza administrativa da contratação. Portanto, de acordo com o STF, cabe à justiça comum à natureza do vínculo. Então, apreciar a natureza do vínculo cabe à justiça comum, ao TJ, por exemplo. Como aquela justiça comum reconhece ser seletista, então, sim, declinará a competência à Justiça do Trabalho. Bom, isso foi sobre a questão dos servidores estatutários. Agora vamos aos honorários advocatícios contratuais. Embora em 2004, a partir da Emenda Constitucional número 45, a Justiça Trabalhista tenha ampliado suas atribuições para alcançar todas as ações decorrentes da relação de trabalho e não só da relação de emprego, como já falamos, caberia sim à Justiça do Trabalho a apreciação das controvérsias relativa a todos os demais contratos de prestação de serviços previstos no Código Civil de 2002. Contudo, mais uma vez, nota-se esse movimento de esvaziamento da Justiça do Trabalho operacionalizada pelo STF, como no caso das discussões sobre as execuções de honorários advocatícios contratuais, que a partir da edição da súmula 363 do STJ, transferiu a competência para a Justiça Estadual processar e julgar as ações de cobranças ajuizada por profissional liberal contra clientes inadimplentes. Isso foi o DJ de 3 de novembro de 2008. Agora vamos abordar os representantes comerciais, mais esse esvaziamento. Mesmo entendimento aplicado em setembro de 2020, ao analisar as situações dos representantes comerciais, regida pela Lei nº 4.886 de 1965. É o tema 550,
e o RS 606.003 do STF, que classificou o tema como não pertinente à competência da Justiça do Trabalho, que vinha julgando há anos. Vou transcrever. Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886 de 65, compete à Justiça Comum o ajuizamento de processos envolvendo relação jurídica entre representantes e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. É claro aí o esvaziamento de mais esse tema para a competência e atribuições da Justiça do Trabalho. Vamos aos contratos de rodoviários de cargas. Em outro capítulo, em abril de 2020, o Pleno do STF decidiu pela Lei nº 11.442 de 2007, na ADC 48, sobre o transporte de rodoviário de cargas por conta de terceiros. É constitucional, portanto a lei foi considerada constitucional, e que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar e apreciar o tema sobre relação jurídica entre o motorista e a empresa contratante. Fixou-se a seguinte tese: a Lei 11.442 de 2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização de atividade meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no artigo 18 da Lei 11.442 de 2007 é válido, porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442 de 2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Portanto, mais uma vez, vemos aí a perda de competência da Justiça Especializada do Trabalho. Agora, sobre um outro tema, a complementação de aposentadoria mais recente e nova decisão, que reduziu mais uma vez as atribuições da Justiça do Trabalho, em julho de 2020, bem recente, portanto. Em repercussão geral, tema 1092, do recurso extraordinário 12.65549, o STF estabeleceu que as ações em que pleiteiam complementação de aposentadoria, que há anos eram julgadas pela Justiça do Trabalho, envolvendo tanto ex-empregadores quanto a entidade de previdência privada, não é mais abrangido pela competência da Justiça do Trabalho. A surpresa dessa decisão se deu porque o mesmo STF entendia de modo diverso e, em nova leitura do texto constitucional, adotou então a Justiça Comum como competência absoluta para a matéria, referente à complementação de benefícios previdenciários. Mais uma aí, né? E a outra vem agora, o bloqueio de verbas públicas estaduais. Em dezembro de 2020, mais recente ainda, o STF vedou o bloqueio de verbas públicas estaduais para o pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas tenham créditos a receber da administração pública estadual. Foi a ADPF 485. A arguição de descumprimento de preceito fundamental pleiteava a suspensão de qualquer constrição judicial de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas nas contas estatais e da administração indireta do Amapá. Com isso, como é que ficou? O Pleno do STF entendeu e confirmou a liminar concedida em novembro de 2017 pelo então ministro Roberto Barroso, declarou-se assim a inconstitucionalidade de qualquer interpretação judicial que admita o bloqueio, a penhora, o sequestro de verbas estaduais para o pagamento de créditos advindos de ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual. Isso ficou muito difícil, então, para executar aquelas empresas que são inadimplentes reiteradas, contumazes. Tá? Vamos ao outro item, execução de contribuições previdenciárias. Essas situações já estão bem cristalizadas nas jurisprudências sobre execuções de contribuições previdenciárias. A previsão positivada em lei, através do parágrafo único do artigo 876 da CLT, que restringiu a execução de ofício das contribuições previdenciárias apenas aos acordos que a Justiça vier a homologar, os acordos homologados em juízo ou as condenações judiciais que proferir no decorrer do processo. Já era adotado esse entendimento consolidado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Essa era a súmula vinculante número 53 do STF. Tá?
e também o próprio TST. Isso implica dizer que todas as verbas rescisórias pagas no decorrer do contrato de trabalho, a Justiça do Trabalho não terá competência para executar a contribuição previdenciária, INSS e demais consectários sobre esses valores. Okay? Com isso, o que ficou? Que em muitos casos o INSS deixa de conceder uma aposentadoria, um benefício previdenciário, como no caso de um auxílio-doença, em razão da não contribuição de determinado empregador, não havendo registros das contribuições pelo INSS, por exemplo, no caso do CNIS. Isso dificulta e traz uma situação do empregado, uma situação essa que poderia ser mitigada a partir de uma interpretação extensiva da Justiça do Trabalho. Poderia-se, inclusive, aumentar os recolhimentos previdenciários, visto que é uma justiça muito eficiente. Bem, concluindo, podemos dizer que as reiteradas decisões da Suprema Corte, retirando a competência da Justiça do Trabalho sobre questões pertinentes a todas as espécies de relações de trabalho, demonstra que a jurisprudência do STF tem pautado suas decisões contra o que entende ser excessos protetivos da justiça trabalhista. Isso se depreende principalmente da interpretação menos elástica, digamos assim, feita pelo STF ao inciso 1, artigo 114 da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional 45. Percebe-se assim que a perda de eficácia em razão da perda da unidade de convicção, onde uma determinada autoridade judicial pode entender de uma forma e outra autoridade judicial de outra, criando distorções e situações conflitantes, gerando ao final, em última análise, mais insegurança jurídica.